A graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso quarto dia de devocional. O amor é atencioso. Quero compartilhar aqui um texto que está lá no Salmo, capítulo 139, versículo 17 e 18, que diz assim: Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O amor pensa. Ele não é um sentimento tolo que passeia pelas ondas da emoção e não cai no sono mental. Ele se mantém ocupado em pensamentos, sabendo que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente. Você passou horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias do tempo que passaram juntos. Você disse sinceramente: Eu não consigo parar de pensar em você. Mas, para a maioria dos casais, as coisas começam a mudar logo depois do casamento. A esposa finalmente tem seu marido, o marido já tem o seu troféu, a caça está terminada e a perseguição encerrada. Fagulhas de romance vagarosamente tornam-se cinzas e a emoção para o pensamento esfria. Você se deixa focar em seu trabalho, seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais, em você. Depois de algum tempo, você involuntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge. Mas o fato de que o casamento acrescentou outra pessoa em seu universo não mudou. Então, se o seu pensamento não amadureceu bastante para constantemente incluir esta pessoa, você se pega pensando surpreendido ao invés de reflexível. Hoje é o nosso aniversário? Por que você não me incluiu nessa decisão? Você nunca pensa em ninguém além de você mesmo? Se você não aprender a ser flexível, acabará se arrependendo por ter perdido a oportunidade de demonstrar amor. A falta de atenção é um inimigo silencioso para um relacionamento amoroso. Então, sejam honestos. Os homens lutam mais contra a falta de atenção do que as mulheres. O homem tem a capacidade de focar em apenas uma coisa, como um lazer, e esquecer do resto do mundo. Enquanto isso pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam de sua atenção. Já a mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de falar ao telefone, cozinhar, saber em que cômodo as crianças estão e se perguntar por que o seu marido não está ajudando. Tudo simultaneamente. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando ela se envolve em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a ele. Essas duas tendências são um exemplo de como Deus projetou as mulheres para completarem os seus maridos. Como Deus disse na criação: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Porém, essas diferenças também criam oportunidade para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e a dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Suas palavras são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer insinuações. Um homem precisa ouvir também o que está implícito se quiser obter o significado completo do que uma mulher diz. Se um casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar um desentendimento sem fim. Ele fica frustrado tentando entender o que ela quer falar em enigmas, ao invés de falar de uma vez o que quer. Ela fica frustrada tentando entender por que ele é tão desatento e não soma 2 mais 2 para compreender o que ela diz. Uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexível. Essa é uma das chaves que a ajuda a sentir-se amada. Quando ela fala, o homem sábio
ouve como um detetive para descobrir as necessidades e desejos explícitos em suas palavras. Contudo, se ela sempre tem que juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar que a ama. Isso também explica por que as mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles o porquê. Ela pensa: eu não deveria ter que explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, ele se sente mal porque não pode ler a mente dela e deseja saber por que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção, dos dois lados. O tipo de atenção que constrói pontes através da combinação de paciência, bondade e generosidade. O amor ensina a acertar o alvo, a respeitar e a apreciar a maneira única de pensar do seu cônjuge. O marido deve ouvir a sua esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém, com frequência você fica irado e se frustra, seguindo o padrão destrutivo: preparar, apontar, fogo. Você fala de forma dura e só depois pensa se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor lhe ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor para o seu cônjuge e entendê-la melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir hoje? Para qual próximo evento, o aniversário, data comemorativa, feriado, você já pode se preparar? Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. Então, o nosso desafio de hoje é fazer um contato com seu cônjuge em algum momento durante a sua agitação do dia. Não faça outra coisa senão perguntar como ela está e se tem algo que você poderia fazer por ela. Não se esqueça, anote tudo quando tudo estiver completo. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Então, meu irmão, esse é o nosso desafio e eu quero orar por você. Pai de amor, de graça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pelo nosso casamento. Abençoe, papai, cada ouvinte que está aqui nos ouvindo nesta mensagem. E eu peço, papai, ao Senhor que o Senhor brinde o casamento de cada um. Que nós possamos ter um coração atencioso. Que nós possamos, papai, compreender tudo aquilo que está à nossa volta, ao nosso redor. Queremos caminhar de acordo com o teu propósito e queremos te honrar de acordo com a tua palavra, através do nosso casamento. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.